Olá, tudo bem? No dia 8 de junho de 1741, na cidade de Enfield, Connecticut, Estados Unidos, Jonathan Edwards pregou uma das mensagens talvez mais conhecidas e lidas no cristianismo moderno. Com base em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, ele pregou a seguinte mensagem: pecadores nas mãos de um Deus irado. E segundo informações, ele nem conseguiu pregar todo o seu sermão, porque de repente um temor profundo tomou conta do coração das pessoas que estavam ali presentes, e elas urravam, gritavam, choravam, seguravam umas nas outras, seguravam-se nos pilares do templo, tendo a sensação de que elas estavam escorregando e caindo no inferno. Diz a história que pessoas que estavam a 400 metros daquele templo podiam ouvir o choro desesperador daquelas pessoas. Mas talvez o que quase ninguém sabe é que, de fato, este servo de Deus preparou a sua mensagem, mas ele gastou cerca de 3 dias investindo a sua vida em oração. E foi após esses 3 dias que ele pregou esta mensagem. E é curioso, porque se você ler esta mensagem como eu li, você vai verificar que não existe nada de excepcional. Não existem grandes frases de efeito ou de grande profundidade. Pessoalmente entendo que, de fato, este homem estava debaixo da unção de Deus, pelo fato de ter se dedicado este tempo todo em oração, antes de proferir a sua mensagem. Meus queridos, nós precisamos gastar tempo em oração. Não há como nós termos vida forte, não há como sermos ungidos verdadeiramente por Deus, sem que nós tenhamos este tempo de oração com o Senhor. Há um registro muito interessante na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14 até o 29, em que um determinado pai leva o seu filho diante dos discípulos, para que os discípulos pudessem orar por ele, para que ele fosse liberto de um espírito imundo. Mas eles não conseguiram. E aí então esse pai levou o seu filho perante Jesus. Jesus orou e ele foi liberto. E aí veja o desfecho deste acontecimento. Versículos 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração. E depois aparece entre colchetes a palavra e jejum, significando dizer que esta palavra jejum não está em todos os manuscritos, mas a palavra oração está presente em todos os manuscritos. Isto quer dizer que Jesus disse que nós precisamos ter uma vida profunda de oração, de unção decorrente dela, para que nós então sejamos instrumentos eficazes nas suas mãos, para que nós possamos ter mais qualidade de vida espiritual. Deus desafia você, bem como a mim, a todos nós, que não somente conheçamos a sua palavra e procuremos praticá-la, mas que nós também tenhamos uma vida de oração, de comprometimento com a oração, para que nós então sejamos essas pessoas fortes espiritualmente, capacitadas espiritualmente, ungidas pelo Senhor, para que nós cumpramos com eficácia o ministério que Deus tem dado para cada um de nós.
oração. É nisso que eu creio. Que Deus lhe abençoe.